Queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham de suas casas, hoje o evangelho que nós acabamos de escutar nos mostra uma lógica que é muito diferente da nossa lógica humana. Ou a gente poderia dizer como o profeta Isaías: os meus caminhos não são como os vossos caminhos. A lógica, os caminhos de Deus é muito diferente. Na nossa lógica humana, nós estamos acostumados com a ideia de que quanto mais a pessoa trabalha, ela vai ser recompensada em proporção ao seu trabalho. Se a pessoa não trabalha, se ela é preguiçosa, ela não vai ser recompensada e vai ser punida por aquilo que ela fez ou deixou de fazer. Isso funciona até um certo ponto, essa nossa lógica humana. É assim que funciona, por exemplo, numa empresa ou até mesmo dentro de casa. Em certos ambientes é preciso que haja este certo rigor, punindo aqueles que não fazem o seu trabalho bem feito e recompensando aqueles que fazem o seu trabalho bem feito. Mas a lógica que Jesus nos apresenta hoje é para irmos além deste aspecto simplesmente humano e olharmos sobretudo a generosidade de Deus para com o ser humano. Porque Deus, ele não é somente justo, mas ele é sobretudo muito generoso. E para falar dessa generosidade, ele nos conta esta parábola que era muito conhecida na época de Jesus a respeito da vinha e dos trabalhadores da vinha. Talvez para quem cresceu no meio da cidade, não conhece muito bem como é que funciona a vinha, mas para plantar uma vinha, cultivá-la até chegar no plantio, é um longo processo, exige muita paciência, muito trabalho de preparar a terra, de podar depois a planta, de ter que tirar os matos que estão ali ao redor, até que finalmente chega o momento da colheita. Então tem um longo trabalho que é feito pacientemente, mas depois na colheita é preciso ser veloz, é preciso ser muito rápido, porque quando os frutos estão maduros, se nós não os colhermos muito rápido, vêm os animais e se aproveitam daquilo do nosso trabalho feito com tanto suor. Por causa disso, o dono desta vinha do Evangelho tem muita pressa em recolher todos esses frutos. Essa dimensão da pressa tem uma dimensão teológica muito forte por trás. É a ideia de que nós, em nossa vida, não podemos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, porque talvez amanhã seja tarde demais. E em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, nós vemos o quanto isso é imperioso, o quanto é importante nós vivermos bem o nosso dia de hoje, porque talvez nós não teremos um dia de amanhã. E é nesse sentido que o dono da vinha, ele vai ao encontro desses trabalhadores para que o ajudem a fazer a colheita. Mas é muito interessante que depois, na hora de recompensar esses trabalhadores pelo trabalho deles, ele dá a todos o mesmo valor, um denário, que era o equivalente a um trabalho de um dia normal. Todo mundo, quando trabalhava na vinha, sabia que ia receber um denário. A questão é que algumas pessoas trabalharam menos e receberam a mesma quantidade. Algo que talvez pode nos fazer sentir um pouco mal, até mesmo injustiçados, e dizer, mas essas pessoas que trabalharam mais deveriam receber mais. Por que elas receberam simplesmente aquilo que lhes era devido, aquilo que era justo? Justamente porque este patrão que representa o nosso Deus, ele é muito generoso, ele é muito bondoso, ele não deixou de pagar aquilo que era justo para os outros, mas ao mesmo tempo foi muito generoso com as outras pessoas. Inclusive, quando ele vai chamar as pessoas, ele chega a chamar quase no último momento, às 5 horas da tarde, lembrando que o dia para os judeus terminava às 6 horas da tarde, e aquele último que trabalhou, quase não trabalhou, porque daí para ir até da praça até o lugar em que seria a colheita, ele já ficou bem pouquinho tempo trabalhando. Mas isso já nos mostra uma lógica diferente, que Deus talvez não esteja tão interessado na produtividade daquela vinha, mas ele está mais interessado nas pessoas que irão trabalhar. Deus não olha tanto o lucro, mas olha as pessoas que estão por trás daquele lucro. Deus olha o ser humano e não tanto o produto que ele faz. E é muito bela essa dimensão de Deus que olha com carinho para cada um de nós e quer que a gente deixe essa praça, quer que a gente entre neste caminho, que é o caminho que ele nos preparou. Aí alguém poderia perguntar,
Ué, mas se Deus vai dar a mesma quantidade, tanto para quem é da primeira hora, que acordou cedo, que está ali na igreja trabalhando desde pequeno, e aquele que se converteu no último momento, então é melhor deixar para se converter no último momento, e aí eu não preciso me incomodar. Mas a questão é que quem trabalha desde o começo na vinha também goza dos benefícios de trabalhar desde o começo. Quem está trabalhando desde o começo, por exemplo, faz novas amizades com as pessoas que estão ali junto com eles, conhece pessoas boas, e quem trabalha na igreja há muito tempo sabe disso, o quanto certas amizades vão se construindo nos grupos dos quais participamos, nos movimentos dos quais participamos, nas pastorais em que participamos, o quanto se criam laços afetivos. Essas amizades são algo impagável. Quem trabalha desde o começo também goza um pouco da doçura daquela uva, porque quando a gente está colhendo a uva, é natural que a gente também possa comer um pouco dessas uvas. E os proprietários, eles sempre permitem que aqueles que vão trabalhar na vinha saboreiem um pouco dessa uva. Então, quem está trabalhando desde a primeira hora, já experimenta desde agora um pouco desta doçura que é a uva, um pouco dessa doçura que Deus prepara para cada um de nós. Não nos esqueçamos, meus queridos irmãos, ninguém perde nada trabalhando desde o começo na igreja, mas, sobretudo, ganha em amizade, ganha em doçura, ganha em aprender, convivendo com esse patrão generoso, a sermos também pessoas generosas. Quanto mais nós somos generosos, isso é sinal de que nós também somos felizes. Como este patrão é extremamente feliz porque a colheita estava funcionando bem, porque ele encontrou bastante gente para trabalhar, por causa disso, ele é generoso. Quando nós somos mesquinhos, isso somente revela a nossa infelicidade, a nossa insatisfação. Aprendamos a olhar o exemplo deste pastor, deste proprietário desta vinha, deste nosso Deus tão maravilhoso, tão feliz, transbordante de alegria e que transborda também de generosidade, para que nós também sejamos um pouco mais generosos e menos mesquinhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.